queria falar muito mais coisas, preparar muitas coisas, mas o tempo, né, não é tão longo assim. Mas não tem problema, né? Tentarei, então, fazer da melhor forma possível. Bom, pessoal, bom dia. Como o professor Vitor já colocou, meu nome é Elizabeth, né? Sou especialista em neurociências pedagógicas. A neurociência, ela veio na minha vida num momento muito importante, né? Em que a gente, né, fazia a pergunta: o que é neurociência? O que é isso? Né? É uma nova ciência? Juntamente com a neuroeducação, é o que nós vamos falar também hoje, mas estão integradas, né? Então, a neurociência, inicialmente, quando a pessoa coloca essa definição, acha que é somente para cientistas, para pessoas ligadas da área, né, de saúde. Não, principalmente para nós, né? Acredito aqui, a maioria são professores, ou que trabalham na área da educação, ou que estão se especializando, né, para ajudar aquele indivíduo com dificuldade de aprendizagem. E nada melhor do que a própria neurociência para vocês entenderem como funciona esse cérebro. Que cérebro é esse que chega para a gente, né? Que cérebro é esse que está integrado conosco, uma vez que tudo se conecta, tudo faz sentido. Há alguns séculos atrás, né, na época dos faraós, não vou contar muita historinha em detalhes, mas para que vocês possam entender bem, o cérebro, naquele período de mumificação, ele era descartado, né? Que para eles a importância, né, toda a sabedoria, o centro de comando do corpo humano era o coração. E aí eles preservavam, dentre outros órgãos, o coração, descartavam o cérebro. E depois, séculos depois, vimos que realmente é o contrário. O cérebro, ele é o centro do comando do nosso corpo, da nossa vida. É ele que administra as emoções, é ele que administra o aprender, as reações. Enfim, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um prazer estar com vocês, tá? Vou apresentar, como o professor Vitor falou, as perguntas vão ficar aí no chat. E, claro, se alguém quiser abrir o microfone de uma maneira específica sobre o slide que eu passar para vocês, para mim não tem problema, tá? Podem ficar à vontade. Então, posso começar, Vitor? Pode sim, Beth. Obrigado. Nada, então vamos lá. Então, gente, eu preparei aqui alguns slides, 150 slides, não, tô brincando, um pouquinho menos. Mas como eu informei a vocês, né, a gente vai ver sim alguns pontos importantes, não serão de forma detalhada, né, por questão mesmo de tempo, mas deixo o meu contato, depois quem quiser tirar algumas outras dúvidas, sem problema nenhum. Então vamos lá, nosso tema de hoje é neuroeducação. E o que é neuroeducação? O que a neuroeducação traz para a gente? Vocês estão conseguindo já ver minha tela, não? Já sim, Beth. Estamos vendo sim. Ótimo. Então, o que é a neuroeducação? O que a neuroeducação vem trazendo de novo, né, para os professores, para essa área? Bom, a neuroeducação é uma abordagem interdisciplinar. Ela faz a junção com a psicologia, com a neurociência e a ciência cognitiva, que é a educação, que busca melhores resultados, né, que é o objetivo principal, que é a aprendizagem. A gente nós não vivemos mais naquele período em que a educação, né, o aprender era da forma tradicional. Mas espera aí, Elizabeth, a gente não pode utilizar isso, o professor não pode utilizar isso em sala de aula? Sim, mas aí a gente precisa entender que cada indivíduo, cada criança, cada adolescente, ou até mesmo adultos, né, eles estão ali em busca de alguma coisa. Então, é um ser único. Então, faz essa junção de mente, cérebro e educação. O que a neuroeducação ela busca? Ela busca mudança de comportamento. É sair do ensino tradicional, né,
para que seja aplicada o ensino contemporâneo, o ensino moderno, com o auxílio da neurociência. Compreender o indivíduo como um ser único, porque cada indivíduo é um ser único, assim como cada cérebro é um cérebro único, assim como nós temos digitais, as nossas digitais são identificações únicas, né? Então, mudar o modo como as crianças ou os adolescentes aprendem, de forma que eles possam ter o entendimento, né, do cérebro, levando as percepções notáveis sobre as memórias, como são formadas e como acessam essas memórias. Tornar a aprendizagem divertida, por que não? Com música e jogos. Esta semana, eu leciono tanto para a educação infantil, o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E aí eles estão... Eu sempre vou fazer uma menção, gente, de experiência pessoal, né? Colocar a prática, né? O que eu coloco a minha neurociência na prática educativa? Porque às vezes vocês, poxa, legal, a teoria é tão bonita, e a prática, como é que funciona? E aqueles indivíduos que têm dificuldade de aprendizagem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E essa semana foi semana de revisão, porque essa próxima semana eles terão avaliação. E eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer com as minhas crianças? Vou fazer folhinha? Eles vão fixar, porque nós vamos ver isso, que é importante a fixação, mas eu queria fazer de uma forma diferente. E eles já estavam esperando que eu postasse, né? Porque agora com essas aulas remotas, é tudo muito postado. Ô tia, você não postou revisão, como é que a gente vai fazer? Eu falei, calma, né? Terceiro, quarto e quinto ano, calma, nós vamos fazer diferente. Então, eu sou professora de inglês e eu fiz uma revisão com eles de uma forma de jogo. Nossa, gente, foi maravilhoso, eles não queriam parar. Não, tia, a aula não pode acabar agora, vamos ficar mais um tempo. Então, isso ficou para eles, né? Marcou de forma muito significativa. E eles pediram mais, tia, eu quero mais, vamos fazer mais, assim, todas as aulas. Bom, todas as aulas, às vezes não é tão viável, mas a gente pode negociar isso. Então, é utilizar estratégias que sejam atraentes, né, para o nosso aprendente. Para isso, vem a neurociência para agregar os conhecimentos de como toda essa mágica acontece, que é o aprender. Aqui eu trouxe essa imagem, que ela é bem clássica, para ilustrar a neuroeducação. Então, ela está envolvida. O que a neuroeducação está envolvida? Mente, cérebro, educação, psicologia educacional, envolvida com neurociência, que é o estudo do funcionamento do sistema nervoso, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, que faz essa questão também do estudo do cérebro e comportamento. Então, tudo está englobado, né? Neurociência. E o que é a neurociência? É o estudo do sistema nervoso. Estudamos a estrutura, o desenvolvimento, funcionamento, a evolução, relação, comportamento e mente. O que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que desejamos, tudo é resultado do funcionamento do sistema nervoso. E sua interação com o corpo juntamente com a história de vida de cada um. Assim como Vygotsky dizia, né? A interação com o meio, a cultura, sociedade, genética fazem de nós o que somos, de forma individual, como seres humanos e únicos. E assim começamos então a falar sobre ele. Eu até trouxe aqui meu cérebro, já vou abrir para vocês, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Ele é o nosso centro de comando, né? Nele tudo acontece. É um órgão essencial para tudo, né? Quando você começa a estudar sobre o cérebro, tudo você vê diferente, né? As emoções, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos. E eu abro essa parte com uma fala da minha mestra, Marta Helvas, em que o cérebro é fundamental para quem deseja compreender o contexto neural no cotidiano, ou seja, ele, a partir de agora, né, tudo que você lê, tudo que você aprender, você vai fazer essa associação com o funcionamento do cérebro. Como funciona, então, o cérebro?
né? De que forma? Então, ele existe, dentro da neurociência, ela faz uma divisão, onde ocorre o cérebro primitivo, né? Aquele que se relaciona com a autopreservação, né? Com a sobrevivência, constituído pelo tronco cerebral e corresponde ao cérebro dos répteis. Né? É o cérebro que a gente está contido, né? O cérebro humano, quando eu falo essa divisão de cérebro, é o nosso cérebro. Então, ele está contido aquele momento em que reagimos da luta e fuga, da fome, do frio. Então, é ele que é ativado. O cérebro intermediário, aquele que corresponde às emoções, né? Formado pela a estrutura do sistema límbico, ou seja, que também encontra-se aqui no cérebro dos mamíferos. Então, aqui seria o cerebelo. Peraí, deixa eu parar a apresentação, que acho que vocês conseguem ver melhor. Então, aqui a parte, né, da divisão, o tronco encefálico, o cerebelo, que ele é responsável pela a parte motora, né, o equilíbrio, movimentos, o cérebro primitivo, o intermediário, que é o sistema límbico, que aqui muita coisa acontece. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo sistema límbico. E a parte evolutiva, né, do cérebro, que é a parte central dele, né, onde ocorreu aqui da nossa evolução, tomadas de decisões, né, onde fica armazenado muitas informações, parte da memória, que é o chamado também de cérebro racional, aquele que executa as tarefas intelectuais, o que compreende a maior parte dos hemisférios cerebrais, formado pelo córtex, né, ou conhecido também como neocórtex, ou córtex pré-frontal, e os grupos subcorticais. Massa rica de neurônios, né? Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um que eu pedi para fazer de forma ilustrativa, um neurônio. Seu peso é em torno, adulto, de 1,3 kg a 1,6 kg, mas o tamanho dele não influencia na utilidade do seu funcionamento. E sim, o que é mais importante é o que acontece, a quantidade de sinapses, né, o que esses neurônios são capazes de realizar. A gente vai ver isso já já também. Essas sinapses vão determinar o funcionamento ideal das funções complexas, como memória, atenção, concentração de linguagem, percepção e o próprio pensamento. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem dos lobos, né, cerebrais, frontal, parietal, temporal e occipital. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O lobo frontal, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção. É onde é tomada as decisões. O lobo parietal, responsável pela sensação de dor, de tato, gustação, temperatura e pressão. Também funcionamento da lógica matemática. O temporal, relacionado ao sentido de audição, né, ali onde fica a área de Wernicke e próximo à área de Broca, responsável pela linguagem e compreensão. Esta área também exibe um papel de processamento da memória e também da emoção. E o occipital, eu fiz essa pergunta para as minhas alunas de psicopedagogia, como a gente vê as coisas? Por onde enxergamos? Qual órgão que é utilizado? Ah, professora, claro que são os olhos. Não. Nós enxergamos aqui, no lobo occipital. Ele é responsável por essa área de visão. Não, como assim? Não, os olhos, eles são responsáveis, sim, mas é um canal. Aonde se decodifica as imagens, né, propriamente ditas, e a compreensão delas acontece lá no lobo occipital. E, óbvio, quando se ocorre qualquer dano a essa área, pode levar uma cegueira parcial ou total. E a gente vai ver um pouquinho de neuroanatomia, porque não tem como a gente não falar de cérebro sem conhecer um pouco todo esse funcionamento dele, né? Nós possuímos um grande universo biológico. Algumas pessoas, elas são fascinadas, né, por galáxias, e eu gosto de comparar de uma forma mais simples,
que o nosso cérebro é a nossa galáxia, composta de centenas de milhares de células nervosas que formam o nosso cérebro, o sistema nervoso. Isso faz essa ligação tanto o sistema nervoso central quanto periférico, tá? Essas células nervosas, elas se comunicam, né, pelos pulsos eletroquímicos, que são chamados de sinapses, para produzir as atividades como pensamentos, sentimentos, emoções, as dores, sonhos e movimentos. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, eu vou mostrar depois para vocês um vídeo de como funciona melhor, né, essa grande galáxia que nós possuímos. E tantas outras funções mentais e físicas que são responsáveis, né? Não poderíamos perceber o mundo externo sem essa grande galáxia. Segundo Roberto Lente, que eu já sei que vocês já ouviram falar, né? Sou apaixonada por ele também. Ele produziu um livro chamado 100 bilhões de neurônios, depois ele fez uma nova edição, 86 bilhões de neurônios e um ponto de interrogação, onde ele afirma, né, novos estudos que possuímos cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso centro de comando, nosso cérebro. E o que são neurônios? Para que eles servem? Ai, olha, Beth, isso está me lembrando a época de ensino médio, né? 8º, 9º ano, as aulas de ciências. É isso, gente. A neurociência, ela faz essa junção, né, de química, a gente vai ver um pouquinho, e sim, a parte científica, tudo isso para a gente compreender como aprendemos, como lidamos com determinadas ações. Então, as células, né, nervosas, ou simplesmente neurônios, são especializadas que realizam conexões específicas de um evento particular a outros neurônios. Ou seja, os neurônios estão sempre em comunicação uns com os outros, levando diferentes mensagens para diversas áreas do cérebro e também pelo corpo, né, através do sistema periférico, sistema nervoso periférico. A estrutura de um neurônio, ele possui a membrana celular. Deixa eu pegar aqui a minha neurelisa, né, meu neurônio. Então, aqui é o corpo celular, né, ou chamado também de núcleo, especializado em transportar os sinais nervosos e pulsos eletroquímicos. Os dendritos, responsáveis por levar os sinais sinápticos, né, onde que ele recebe e libera os sinais, e o axônio, que é o condutor desses sinais. São os pontos de contato sinápticos, onde a informação passa de uma célula para outra. E aqui a gente tem a imagem, né, mais nítida dessa estrutura do neurônio. Então, claro que aqui a gente tem informações básicas, né, as estruturas básicas. A linha de mielina, ela é antiga. E eu vou falar isso já já para vocês e o porquê. Quanto mais grossa a bainha de mielina, mais informação, mais fixa o aprendizado, mais, como eu vou dizer, a Panasco, uma outra grande amiga e mestra, Mônica. Durante 2, 3 semanas, eu ia levar... Oi, gente, não entendi. Alguma dúvida? Não, né? Então, ela sempre diz o seguinte: algumas pessoas, para fazer uma comparação mais simples de entendimento, a bainha de mielina são quando a gente vai para academia, né? A gente quer sempre estar bem, com o nosso corpo bem. Então, quanto mais grossa a bainha de mielina, entre aspas, mais inteligente, mais informações ficam ali retidas, né? As sinapses. Como ocorre isso? O que é isso, Beth? Como é que funciona? Isso acontece a todos os momentos. Nesse momento estão ocorrendo várias sinapses no centro de comando de vocês. São junções formadas com outras células nervosas, onde ocorre lá no terminal pré-sináptico, que eu vou mostrar para vocês a imagem de uma célula, faz contato com a membrana pós-sináptica de outra. São nessas junções, eles
os neurônios, eles não se tocam, né? Mas ocorrem essas sinapses que nós vamos ver. São 2 tipos de sinapses, as sinapses elétricas e as sinapses químicas, onde eles são excitados, podem ser inibidos ou podem ser modulados. Funciona num sistema como se fosse chave e fechadura, para vocês entenderem melhor esse procedimento. Nas sinapses elétricas, ocorre quando o terminal pré-sináptico está em continuidade com o pós-sináptico. E aí ocorrem, né, os íons e pequenas moléculas que passam entre eles, conectando os canais de uma célula para outra, de forma que são transmitidas quase instantaneamente. Então, aqui nas sinapses elétricas, elas são mais rápidas do que as sinapses químicas. Aqui eu tenho a imagem para vocês entenderem como funciona essas sinapses elétricas, né? A gente tem aqui o estado pré-sináptico, né, de uma parte do neurônio, e a outra pós-sináptico. Como eu falei para vocês, funciona como se fosse um sistema de chave e fechadura. As sinapses químicas. Nessas sinapses ocorrem por neurotransmissores, que são substâncias neuroativas liberadas do lado também pré-sináptico da junção. E há 2 tipos, as sinapses dentro das químicas, né? A excitatória, encontrada nos dendritos, e a inibitória, que são encontradas nos corpos celulares. Nessa questão dos neurotransmissores, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em ocitocina, né? Eu posto muito isso lá no meu grupo de neurociência, a serotonina, adrenalina, noradrenalina. Então, todas elas estão relacionadas com emoções, com reações, né? E isso ocorre nas sinapses químicas. Aqui um exemplo, e acho que fica mais claro para vocês também compreenderem, como ocorre, né, as sinapses químicas. Como eu falei, é parecido com o sistema de chave e fechadura, mas aqui não são liberados os íons, e sim os neurotransmissores. Então, a gente tem aí o neurônio pré-sináptico, que faz essa liberação dos neurotransmissores com o pós-sináptico, o que está recebendo. Como o cérebro aprende, gente? Como é que ele guarda saberes? Como é que um órgão, né, que pesa em torno de 1,3 kg, 1,6 kg, pode comandar tanto o nosso corpo, os nossos comportamentos, as nossas decisões? Por que ele é tão importante assim? Como é que ele funciona, né, de uma forma mais prática? O aprendizado é um processo que depende de experiência, de vivência, de tentativas e erros. O cérebro ele vai se modificando conforme as nossas experiências. O que vocês estão fazendo aqui hoje, eu particularmente estou fazendo uma alteração neural em vocês, porque vocês estão fazendo, né, tendo esse contato com novas informações, que talvez não seja muito novidade para vocês, ou seja novidade para vocês, e aí é que eu vou falar já como é que funcionam essas novas experiências, que se entra em contradição ou entra em compartilhamento com as antigas experiências, né? Então, ele vai se modificando o tempo inteiro. Então, existem os fatores biológicos, né, onde vai estar relacionado o cérebro com as experiências, e os fatores ambientais, os externos, no caso é o que a gente está falando sobre a educação, que vai influenciar diretamente, né, o aprendizado, o ensino. E o aprender. É o que o nosso cérebro faz de melhor, né? Ele faz assim de uma maneira fantástica. Sua função é otimizar comportamentos usando informações recebidas com eficiência. Então, assim, quando eu falo em aprender, eu não falo só de um aluno de 8 anos de idade ou um adolescente que está no ensino médio, como vocês adultos que estão aqui me ouvindo, né? Que estão também em busca do saber, querer aprender. Mas a gente já aprende lá na barriga da nossa mãe, vou colocar assim, né? Onde a gente consegue já ali, na formação do indivíduo, a percepção,
a compreender. Estudos neurocientíficos já provaram isso, que os bebês, eles já entendem, começam a reconhecer, conseguem reconhecer o som da voz da mãe, o cheiro da mãe. Então, isso tudo faz essa conexão, essas sinapses no nosso cérebro. Então, o bebê, alguém ensinou o bebê a mamar, ele vai por instinto, onde ali o cérebro primitivo, ele faz essa tomada de decisão, ocorre essa ação, né, o sentir dor, quando ele precisa se expressar, mas ele não sabe falar. Então, o que ele faz? Chora, a maneira dele se comunicar. Então, toda essa evolução, desde o nascimento até a morte, vamos dizer assim, estamos vivendo, estamos aprendendo. Então, vivemos em estímulos externos o tempo inteiro, que a gente vai absorvendo aquilo que é necessário para o nosso aprender. E os dendritos fazem isso, né? São as partes mais importantes para a aprendizagem, porque são eles que fazem essas conexões com o corpo, que